Olá! Você sabe o que é margem de contribuição e ponto de equilíbrio? Margem de contribuição é a diferença entre o preço de venda e o custo variável de um produto ou serviço. Podemos dizer que é o mesmo que lucro bruto. Chama-se margem de contribuição porque esse valor contribui para o pagamento do custo fixo da empresa. Se você descontar do preço de venda do seu produto seus gastos com matéria-prima, comissão, impostos, ou seja, seus custos variáveis, você terá o valor da margem de contribuição. É importante ressaltar ainda que a margem de contribuição deve ser sempre um valor positivo, pois é com ela que a empresa cobrirá seus custos fixos. Você pode estar se perguntando: e se eu tiver uma margem de contribuição pequena, como poderei pagar os custos fixos mensais do meu negócio? Para responder essa questão, é preciso antes ter uma noção clara do que é ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio é a quantidade de um determinado produto ou serviço que uma empresa precisa vender para cobrir seus custos fixos e variáveis. O ponto de equilíbrio informa ao empresário o faturamento mensal e a quantidade mínima de produtos ou serviços a serem vendidos, para pagar todos os custos, fixos e variáveis, sem sobrar nem faltar dinheiro na empresa. Vamos entender melhor os cálculos para obter a margem de contribuição e o ponto de equilíbrio? A fórmula para cálculo da margem de contribuição é a seguinte: preço de venda menos o custo variável do produto. Vamos citar um exemplo. Uma fábrica vende cada camiseta por um determinado valor. O custo variável da produção de cada peça é inferior ao valor da venda. O cálculo para saber a margem de contribuição de cada camiseta será o seguinte: o preço de venda menos o valor do custo variável. A margem de contribuição será o valor da diferença. Agora vamos calcular o ponto de equilíbrio. A fórmula para o cálculo do ponto de equilíbrio em quantidade é custos fixos dividido pela margem de contribuição em real. Vamos citar novamente o exemplo da fábrica de camisetas. Suponhamos que a empresa tenha um valor determinado de custo fixo mensal. Já sabemos também o valor da margem de contribuição por camiseta. O cálculo será o seguinte: o valor do custo fixo dividido pela margem de contribuição. O resultado, então, será o ponto de equilíbrio em quantidade de produtos. Com esse exemplo, vimos que o ponto de equilíbrio será de 50 unidades do produto. Ou seja, para a sua empresa, significaria precisar vender 50 unidades dos produtos por mês, de modo que a soma da margem de contribuição de cada produto que você vender corresponda ao valor total dos custos fixos da sua empresa. Você agora deve estar se fazendo outra pergunta: mas e o lucro? Onde entra o lucro nessa história? Vejamos. A quantidade de 50 unidades dos produtos comercializados é a quantidade de equilíbrio. Nesse momento, a empresa não tem lucro nem prejuízo. Por isso, dizemos que a empresa está em ponto de equilíbrio. A empresa só terá lucro quando suas vendas forem superiores ao ponto de equilíbrio.